Peço que os irmãos abrem a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Nós estamos em Atos 12. Atos 12, e hoje iremos do 1 até o 8. Peço aos irmãos que, para a leitura da palavra, fiquem de pé, em reverência ao Senhor Jesus, a palavra de Deus. Aqueles que podem. Atos 12, versículo 1. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração constante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado a 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes da mão. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus, neste momento nós oramos a Ti, Pai, pois somos dependentes de Ti e precisamos, Senhor, ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Aqui estamos ansiosos, Pai, desejosos para isso. Nos apresentamos a Ti no início do culto. Meu Deus, salmodiamos o Teu santo e poderoso nome, o Teu trono, diante do Teu trono. Cantamos louvores, Pai. E ao vermos que somos pecadores, meu Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados e o Senhor, meu Deus, nos perdoou. E assim, com alegria em nossos corações, louvamos a Ti, Pai. Meu Deus, em adoração também, Senhor, nós ofertamos a Ti. E agora chega o momento de ouvir, Pai. Ouvir a Tua voz. Meu Deus, a Tua santa e poderosa palavra. Coloco, meu Deus, à Tua disposição, importando-me que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai. Que eu seja uma ferramenta simples, porém de bom uso nas Tuas mãos. Meu Deus, e o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. E a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, meus queridos irmãos. A igreja agora, ela está passando por um momento bem difícil. Já estava passando, perseguição era realizada, nós vimos vários momentos, né? A igreja também se dispersa, sai de Jerusalém. Nós vimos que nessa dispersão alcançaram várias outras regiões, não somente Samaria. Na última nós vimos atingindo, né, chegando no Evangelho a Antioquia. E a igreja, depois de Ágabo falar a respeito, não é uma revelação, né, não é um dom de revelação, mas uma profecia para que a igreja se edificasse. Mas Ágabo, né, fala que haveria uma grande fome, e essa fome ocorreu historicamente. E o contexto que foi falado até mesmo na semana passada, o foco principal não é esse dom, mas o principal ali, né, o motivo que Deus usa esse homem para falar sobre a fome que viria,
né, seria a respeito da generosidade da igreja. A generosidade da igreja, até mesmo antes de acontecer, ela se predispôs a ajudar os irmãos de Jerusalém, da Judéia. E assim eles fizeram. E com isso, até mesmo, né, podemos ver que foi enviada essas ofertas, e quem estava responsável, né, os presbíteros responsáveis por levar essas ofertas a Jerusalém, ou a arrecadar essas ofertas, eram os presbíteros, né, que era Barnabé e Paulo. Quando eu falo presbítero, porque eles eram pastores. Presbíteros é a mesma coisa que pastor. Responsáveis da administração da igreja. Amém, irmãos? Da igreja que estava em Antioquia. E a igreja, ela já vinha sendo perseguida. Houve a primeira morte, o primeiro mártir da igreja, e esse mártir, ele foi Estevão, um diácono que foi, né, ordenado a diácono pelos 12 apóstolos. Haviam 7 diáconos, né, e esse diácono, ele também se destacava ao pregar o evangelho. Pregar o evangelho. E com isso trouxe o evangelho, ele tem 2 caminhos no coração do homem, ou na multidão. Ou o evangelho aquebranta um coração, ok, levando essa pessoa à conversão, porque assim Deus quer, ou o evangelho endurece mais o coração do homem. Por isso que pessoas se levantavam contra a igreja, se levantavam contra a palavra de Deus, se levantavam contra, né, a pregação do evangelho. Eles não aceitavam a acusação, porque o evangelho traz a acusação, né, de que o homem, ou eles, eram culpados, nós fomos culpados, né, pela morte do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E se Deus não aplicar fé a esse coração, a essa pessoa que está ouvindo, para que ela venha se aquebrantar e entender, assim reconhecendo que precisa do perdão do Senhor e um justificador, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que não seja condenado, esse coração ele vai se endurecer mais ainda, e é o que nós vimos até aqui. Corações duros ao ouvir a palavra de Deus, né, apedrejam a Estevão, perseguem a igreja, e ainda continua perseguindo a igreja. O cenário é cada vez pior. Cada vez pior. Um deles já havia sido morto. Um diácono. E agora nós chegamos a uma etapa, um momento da igreja, que também um outro foi morto. E agora é um dos apóstolos. Né? Isso, versículo 1, né? Vamos lá. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja. E a finalidade de prender esses alguns da igreja, prender esses crentes, com um propósito só, e a Bíblia nos mostra aqui: maltratar. Um coração duro, um coração endurecido pela pregação do evangelho, pela verdade. Porque nós vimos os decretos de Deus, e Deus, ele faz como ele quer, com quem ele quer, conforme o conselho da sua vontade. Deus não abre o coração destes. Deus não ilumina a mente desses. Não aplica a fé ao coração desses aqui. Por exemplo, Herodes e alguns do povo. Mas prendem os cristãos, prendem os que fazem parte da igreja, alguns, como está escrito, com uma intenção: maltratar. Maltratar essas pessoas, maltratar aos nossos irmãos, né, torturar a esses irmãos. Mas a maldade do homem, a natureza maligna que existe dentro do homem, e Deus controlando isso, retendo a graça dele para um propósito, leva o homem a realizar coisas piores. Lembre-se de uma coisa, está escrito na palavra de Deus: um abismo puxa o outro. Um abismo puxa o outro. Se a pessoa dá um passo para aceitando um pecado, irmãos, isso vai se normalizar, vai ficar sendo normal. Daqui a pouco está sendo cauterizado. E cada vez mais vai se afundando no pecado.
Cada vez mais. Irmãos, nós vemos isso no mundo. Pecados que existem hoje sempre existiram, mas cada vez mais estão sendo aceitos, não é verdade? Cada vez mais as coisas estão mais visíveis, nojentas. Um abismo puxa um outro. Se alguém conta uma mentirinha, não, é para mim omitir, né? Sempre existe aquela coisa, não é omissão, eu quis omitir. Não, é mentira. Lembra de Abrão? Olha, Sarai, fala que você é minha irmã, tá? Eu não sou seu marido. Não, a meia mentira. É mentira. Ele omitiu que era marido dela, ou que ela era esposa dele. Omitiu. Mentira. Tá. Saíram do Egito. E levaram consigo o quê? Agar. E nós vemos claramente hoje, e veremos até o final dos tempos, a rixa entre esses dois irmãos. Ismael, filho de Agar, né? Isaac, os judeus, filhos, né, de Sara. Mas tudo começou? Não, uma mentirinha. Um abismo puxa o outro. Amém, irmãos? E a maldade do homem, né? E assim, fazendo passar fio de espada, Tiago, irmão de João. E aqui nós vemos que é a primeira morte de um apóstolo. O primeiro apóstolo a morrer. E esse apóstolo morreu porque foi preso, né? E pelo bel prazer deste rei, pela vontade desse rei, pela maldade desse rei, um coração endurecido, né? Mata a Tiago a fio de espadas. E quem é a fio de espada? E quem é esse Tiago? A palavra de Deus está falando que é o irmão de João. Ok? Não é o irmão de Jesus, que é o líder da igreja, Tiago. Mas aqui é o irmão de João, né? Um desses que tinha intimidade com o Senhor. Porque quando o Senhor, alguns assuntos, sabe, quando o Senhor se reservava, em alguns momentos, a quem ele chamava? Tiago, João e Pedro. E esse foi o primeiro a morrer dos apóstolos, né? E aqui também eu trago outra coisa para nós pensarmos. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer. O concílio da igreja, a igreja ali, os 11 agora que tem restante, eles se reuniram para levantar, né, ordenar algum outro apóstolo? Não. Não. Mas eles ordenaram anteriormente a Matias, porque Judas havia morrido? Não, pastor. É porque ele tinha apostatado. Apostatado. Esse foi o discurso de Pedro. Porque um dos nossos apostatou. Foi Judas. E não porque ele morreu. Porque se fosse porque morreu, quando Tiago e os demais apóstolos morressem, haveria uma sucessão apostólica. Alguém entraria no lugar. Entendido, irmãos? Entendido? Então, aqui nos mostra que apóstolos, né, não existem hoje. Ok? Somente foram os 12 mais Paulo. Ponto final. Eu já ouvi de bons pregadores, né, e trago a palavra dele, se eu não me engano, do doutor, do Augusto Nicodemos. Apóstolo bom é apóstolo morto. Ok? Apóstolo verdadeiro, hoje, é apóstolo morto. Ponto final. Mas, né, Tiago é morto a fio da espada. E 3, vendo-se isso agradável aos judeus, e aí o povo,
né, prosseguiu, e aí ele prende, né, prendendo também a Pedro, e eram dia dos pães asmos, né, e tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, Herodes, ele vai prendendo alguns da igreja, maltratando, até que ele chega ao ponto de matar um dos apóstolos. Isso traz um agrado a ele, porque o povo gostou disso. E ele vai e prende, né, mas continua prendendo e acaba prendendo a quem? A Pedro aqui. Só que, né, o desejo de matança, o desejo por sangue, ele não se cumpre, por quê? Porque era dia dos pães asmos, era Páscoa, tinha que reservar, tinha que esperar passar isso. Então, o que é que ele fez? Prende Pedro, e coloca aqui, como já estamos vendo no versículo 4, né, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados. Um total de 16 soldados para guardar Pedro. Por quê? Porque era uma peça preciosa. Por quê? Porque todos os apóstolos, todos aqueles até o momento que foram presos, foram soltos. Fugiram. Então ele não podia perder agora. Então, 16 homens, né, 4 escoltas de 4 soldados, 16 homens para guardar, porque ele queria apresentar ao povo depois da Páscoa, algo como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração constante a Deus por parte da igreja a favor dele. E aqui mostra que, sim, os irmãos sendo presos, os irmãos sendo maltratados, a igreja, ela orava constantemente pelos seus irmãos, né, orava constantemente, né, intercedia constantemente por cada irmão que havia sido preso. A pergunta que nós podemos fazer ao texto: será que a igreja ela não orou para na prisão dos demais irmãos que estavam sendo maltratados, e também na prisão de Tiago, e isso aconteceu dele ser morto? Será que a igreja não orou? Será que a igreja não intercedeu? Irmãos, intercedeu sim. A igreja era temente, a igreja era piedosa, homens piedosos, sim, intercederam da mesma forma. Há um destaque aqui, né, para mostrar para nós que nós devemos sempre, em todo tempo, independente do resultado, estou aplicando já, mas vou esperar para a aplicação. Independente do resultado, a intercessão nossa, a oração nossa tem que ser constante. Em qualquer momento, oração constante. E a oração, irmãos, né, é um aval de fé. Ter uma vida de oração, isso é ter fé. Porque estamos falando para alguém que nós não estamos vendo. E nós não estamos ouvindo audivelmente respostas. Ou até mesmo assim, né? Estou ouvindo. Isso é fé. Mas, né, nós devemos orar. Se nós, irmãos, é um culto de oração, é o culto que menos tem gente. Menos tem gente. Existem, lógico, durante a semana, mas mesmo assim, o momento de oração, cultos de oração, sempre existe um número menor. Porque é uma luta nossa, é uma verdade, uma luta nossa, nós termos, né, vivermos uma vida de oração, termos momentos de oração. Pararmos, né, no início do dia, ou em determinado momento do dia, estarmos orando, e a palavra de Deus fala que nós devemos orar sem cessar. Sempre. Estamos trabalhando, orando, falando com o Senhor, né, dirigindo, né, em tudo. Orar sem cessar. Sempre manter uma intimidade, sempre manter, né, um relacionamento com o Senhor em oração.
A igreja orou por Tiago, a igreja orou pelos aqueles que estavam sendo presos? Sim, irmãos, orava. Mas o que a gente tem que entender de tudo isso, como nós lemos, existe um decreto soberano de Deus, conforme a sua vontade, o conselho da sua vontade. Amém? Versículo 4, novamente, tendo o prender, lançou no cárcere, entregando as 4 escoltas de 4 soldados, cada um, a guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava ali guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja e a favor dele. Pedro estava preso sob forte guarda. Humanamente, não havia saída. Mas o versículo declara: havia oração incessante a Deus por ele, por parte da igreja. Aqui descreve a Confissão de Westminster, no capítulo 21, o parágrafo 3 diz que descreve a oração como um dever requerido por Deus. A oração nossa, irmãos, a oração de um cristão é um dever requerido por Deus. Não eu vou orar quando eu quero, não. É um dever nosso. Não é uma opção. Oração no cristianismo, oração na vida cristã não é opcional. É dever. E esse dever requerido por Deus. E ainda ensina no parágrafo 4, que devemos orar com perseverança. E foi exatamente o que a igreja fazia. A igreja sempre orava e orava com perseverança. Em todo momento, constantemente, insistente, perseverante. Em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Eu comentei isso agora há pouco. Sabe, a nossa oração ela tem que ser constante, orando sem cessar. Irmãos, o dia mau sempre vai acontecer. Agora, a grande pergunta é, estamos preparados para o dia mau? A Bíblia fala para que a gente venha se preparar para o dia mau. Sempre vai acontecer. Eu vou além disso. Não o dia mau, mas os dias maus. Agora, como nós estamos nos preparando para esses dias? Os dias maus que acontecem na vida particular de cada um. Não estou falando de uma grande perseguição, não estou falando de algo terrível com toda a humanidade, não. Você sabe, eu sei. Momentos difíceis que nós vivemos, dias maus que nós temos. Momentos difíceis, momentos maus, é uma verdade. Agora, diante disso, como tem sido, como nós estamos encarando isso, como tem sido o nosso posicionamento nisso? A grande verdade é, a nossa resposta para esses dias maus é conforme a nossa vida espiritual. Conforme como nós estamos nutrindo a nossa vida espiritual. Temos, momentos devocionais, temos lido a palavra de Deus, meditado na palavra de Deus, nos alimentado na palavra de Deus. Temos tido, como a palavra de Deus fala, orar sem cessar. Nós estamos tendo uma vida de oração, orando, sem cessar. A gente está parando um momento, do dia para chegar e apresentar ao Senhor. Porque muita coisa acontece, muita coisa vai acontecer, e a partir de nós, a nossa má vontade para orar. Você acorda com alguém, faz um acordo com alguém, dentro do seu lar, vamos orar todos os dias, nós dois. Daqui a pouco começa um acordo atrasado e assim vai.
E a gente sempre tem desculpa. Infelizmente, nós temos muita desculpa com relação às coisas de Deus. Mas quando é algo pragmático, algo que tem resposta imediata, algo que a gente, sabe, a gente vai viver, ver, presenciar, tocar, coisas particulares, nós não medimos esforços. Nós não medimos esforços. Mas o dever nosso como um crente, o nosso dever como cristão, de orar e orar constantemente, negligenciamos. Negligenciamos. Muitas vezes, muitos são capazes de ficar, fazer um zangueô, passar 5 horas, 4 horas dentro de uma fábrica, cansado, se arrastando. Por quê? Porque vai ter uma recompensa no final daquele mês. Uma recompensa que escorre pelas nossas mãos, que a gente nem percebe. Não é verdade? Uma recompensa que, se de repente acontecer qualquer coisa, some. Quantos não perderam dinheiro? Lembra no plano Collor, da Zélia Cardoso de Mello, quando reteu as poupanças no Brasil, as aplicações, assim por diante? Foi, do dia para a noite. Quantos de nós que não viveu essa parte, mas durante a nossa vida, um dia a gente falou assim, e eu já falei, já fiz essa declaração, eu e minha esposa, há muitos anos atrás, no Brasil. Hoje nós estamos bem. Temos dinheiro na conta, era muito dinheiro, temos um apartamento, sossegados. Morávamos em Salvador, Bahia. Um ano depois, estamos nós aqui no Japão. Porque tudo que a gente tinha, coisas que não são eternas, coisas que são perecíveis, coisas que acabam do dia para a noite. É só a gente se olhar no espelho. A gente tem envelhecido. É só a gente olhar para nós. Nada nessa vida, nessa terra aqui, que é dela, é eterno. Agora existe uma esperança, uma promessa para todos nós. A vida eterna em Cristo Jesus. O reino de Deus. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é verdade? Mas nós transferimos e achamos que o reino de Deus é tudo isso que nós vivemos. E nos matamos e vivemos por essas coisas que acabam do dia para a noite. E acabará do dia para a noite. Porque nós chegamos e nus nós iremos. E aquilo que Deus, Ele ordena, é um dever nosso requerido, por quê? Porque a vida eterna nos alcançou e nós já estamos vivendo essa vida eterna em Cristo Jesus, que é um dever de orar, que é um dever de estarmos na eternidade falando com o Senhor, entenda isso. A gente não quer, a gente não aceita, nós damos desculpas. De estarmos num culto, e o culto, ele não é para nós, o culto não é para você, o culto não é para um pastor, o culto não é para ninguém aqui, o culto é somente para Deus. Ele que nos deu a vida eterna. Nós menosprezamos, desprezamos, trocamos. Trocamos. Por qualquer coisa. São coisas importantes, pastor. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em... E todas essas coisas que você necessita, Ele te dará. O que é necessário para a tua vida? O que é necessário para a nossa vida? É ter um iPhone 18, 20, 30, 40? Não. Porque os nossos pais, os nossos antepassados, nem tínhamos telefone. Quem era no tempo que não tinha nem telefone?
Aí quando chegou o telefone, não era nem na nossa casa, era na casa do vizinho. E quando alguém telefonava, a gente tinha que ir lá. Ou tinha que ir eu falo Telebahia, que sou da Bahia, então naquelas cabines telefônicas lá, e falar para a telefonista, eu quero ligar para tal lugar, olha esse número aqui. Aí ela fazia a ligação, eu ia na cabine lá para falar com meu pai, que estava lá em São Paulo, e assim por diante. Isso já era novidade, isso era um tempo bom. E antes disso, que somente era carta, quantos aqui, de repente pais de alguns aqui, que era através de carta, que escrevia aos seus filhos, aos seus familiares lá no Brasil, e vice-versa? Será que é necessário? Eu quero que entendam isso. Nós precisamos, né? A gente já criou isso como necessidade, mas eu quero dizer, as coisas essenciais, irmãos, são tão simples para a gente viver. Mas a gente complica tudo. Complica tudo. Mas o paradigma, o ponto aqui é o seguinte: as coisas que são de Deus, as coisas que são simples, as coisas que a gente tem que se entregar, a gente não se entrega, mas as coisas que são deste mundo, a gente não se entrega. Por exemplo, a oração. Podemos passar horas e horas conversando com alguém a respeito de vários e diversos assuntos, mas a gente não para orar para Deus, de falar com Deus. Podemos parar e falar, não, nós estamos falando a respeito das coisas do Senhor, né, tratando de assuntos teológicos, tal. Sim, bom, lógico. Mas e conversar com Ele? E falar com Ele, estão me entendendo, irmãos? E falar com o nosso Senhor, orar, que é um dever que Ele requer de todos nós. Se Cristo Jesus, Ele orava ao Pai, se Cristo Jesus tinha momentos que Ele saía, ia orar com o Pai, e ordenou que seus discípulos orassem, por que a gente não ora? Porque a igreja não intercede. Nós estamos vendo aqui uma igreja que intercedia pelos irmãos que estavam sendo maltratados. Por quê? Porque não tinha nada o que fazer. A única coisa que eles tinham a fazer, e o que nós devemos fazer diante de situações difíceis, é o quê? É orar, gente. Prendeu um, matou ele, prendeu o outro, está esperando para matar, está na fila, está no corredor da morte. O que vai fazer? Orar. Orar e orar, que é um dever de todo cristão. A oração é o principal exercício, né, da fé. Um cristão que não ora não tem fé. Pastor, mas eu tenho fé para que as coisas deem certo. Essa fé é gerada por você, é fé humana. É a fé em Cristo, é a fé no Salvador, é entender que todas as coisas estão sob o controle dele. 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela noite, Pedro dormia. Ai, meu Deus do céu. Olha, Senhor, me dá uma fé assim. O irmão dele havia sido morto. Falo irmão, não que era irmão de sangue, né? Ele era irmão de Tiago, que morreu, era irmão de João, mas o irmão em Cristo, um apóstolo, também havia sido morto. Ele não tinha como fugir porque tinha 16 homens guardando ele, 2 encarcerados com ele lá, presos a ele, e o restante das sentinelas. 16 menos 2, 14 lá. Por quê? Precioso é a morte deste homem. É um apóstolo. Mas ele estava desesperado. Ele estava ali, o que é que eu vou fazer, tentando fugir, né? Oh, tem uma colherzinha aí? Mas para que colher? Não, é para me comer. Não, para cavar um túnel. Não. Ele tentou dar um jeitinho, subornar, né, os carcereiros. Ele tentou dar um jeito naquela, sabe? Não. Ele tinha paz com Deus, como nós temos paz com Deus, pois nós éramos inimigos. E tinha a
paz de Deus em seu coração, em sua vida, diante daquela situação. Ele dormia, estava sossegado, sereno e tranquilo. Amém? Ontem eu vi uma entrevista de uma pessoa, e essa pessoa faleceu esse final de semana, um pouco antes do final de semana. E nessa entrevista ele estava conversando, era um podcast, e ele havia sido diagnosticado, depois de 20 anos, novamente essa doença voltou. E as pessoas perguntavam a ele, por que a serenidade na vida dele? Porque diante, de um diagnóstico, que estava mostrando o final dele, ele estava tranquilo, sereno. Ele falou que no começo foi difícil entender aquilo, mesmo sendo um crente, um pastor, um teólogo. Mas depois, ele foi convencido. Por quê? Porque, assim como Pedro, assim como Tiago, nós vimos aqui, a morte para a gente não é o fim. A morte é o início. É o início. Uso as próprias palavras do Senhor, é o batismo. Entenda, é o batismo em Cristo, com Cristo. A morte é o início. E todos perguntam, como você está tão sereno? Em resumo, bem simplista, a paz de Cristo estava no coração daquele homem. A paz de Cristo estava no coração de Pedro. A paz de Cristo tem que estar em nosso coração. Uma situação irreversível. Entre dois soldados, que estava dormindo entre dois soldados, e acorrentado a duas cadeias. Então, estava preso a esses dois soldados, e acorrentado, e sentinelas à porta, Se havia 4 escoltas de 4, eram 16, menos 2, 14 sentinelas ali. Ou seja, ele não vai fugir. E não haverá também uma missão impossível para tirar esse homem daqui. Não tem como sair. E esse homem dormia. Esse homem estava tranquilo. Na noite anterior ao julgamento, quando parecia tarde demais, Deus envia o seu anjo, porque aqui, 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, um anjo, isso aqui não se refere ao Senhor Jesus Cristo, mas um anjo, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Diferente de Tiago, mas de Pedro, agora o Senhor agiu de uma outra maneira. O Senhor foi lá, envia um anjo, o anjo dá uma cutucada em Pedro, acorda, e olha, para dar uma cutucada, acorda, filho. É porque estava dormindo bem, estava descansando, acorda, e ele acorda. Levanta depressa aí, vai. As cadeias caem. Lembrando que haviam 2 soldados ali, esses soldados nem viram nada, dormindo, acorda, então caiu, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. 8, e disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez, e disse-lhe mais, põe a capa e me segue. Então, na noite anterior do julgamento, quando parecia tarde demais, quando parecia que nada mais aconteceria, e até mesmo as pessoas estariam esperando a execução de Pedro, na noite anterior,
nos últimos momentos, 45 minutos, né, da prorrogação e assim por diante, no último pênalti, chega um anjo do Senhor. Chega um anjo do Senhor. Né? As correntes caem, uma luz brilha, Pedro é despertado. E tudo é obra de Deus. Tudo é obra de Deus, não da igreja e não de Pedro. Não é dever da igreja orar. Mas não é essa oração que vai mover o coração de Deus para fazer o que a igreja quer, ou que alguém quer. Soberania de Deus, irmãos. Amém? Mas o louvor é para Deus. A sua providência, a providência de Deus, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas. Nada é casual, nada é obstáculo para Ele. Amém? E vem a resposta de Pedro. E o chamado à obediência, quando o anjo manda Pedro, né, levanta-te depressa, cinge-te, calça as sandálias e segue. E aqui mostra, né, o fruto, né, a obediência é um fruto que evidencia a fé. Até então Pedro estava tranquilo. Mas neste momento, quando o anjo dirige, e eu quero, irmãos, será que o anjo apareceu com asinhas para se identificar que era um anjo? Com certeza não. Os anjos, eles vinham em forma humana, falavam a mesma língua que as pessoas entendiam. Então essa questão de língua dos anjos não existe. Todas as vezes que um anjo se manifestou, falou que Deus enviou, falou com as pessoas, falou numa língua entendível, no idioma que a pessoa entendia, e veio de forma humana. E aí, com certeza, Pedro falou assim: o que é isso que está acontecendo? Mas o anjo falou: vai, cinge-te, levanta-te, cinge-te, calça a sandália aí, me siga. Pedro obedeceu sem questionar, porque ele estava descansando no Senhor. A obediência é um fruto da nossa fé. Obediência, irmãos, é o que Deus pede a todos nós. Amém. Em meio a momentos dificílimos, a obediência, sabe, irmãos, é fruto da nossa fé. E Pedro saiu. E Pedro foi liberto dessas cadeias. Amém. O que nós aprendemos e podemos aplicar em nossas vidas? Várias coisas nós vimos aqui. Mas a primeira coisa que eu quero que os irmãos agora pensem comigo. Pedro era melhor do que Tiago? Porque Tiago, ele foi preso e foi morto. Pedro não foi morto. Pedro era melhor, porque Pedro discursava, Pedro era mais corajoso, porque Pedro, né? Não. Tiago também fazia da parte, vamos dizer assim, do meio íntimo de Jesus Cristo. Porque quando Jesus chamava, né, separava alguns apóstolos, e principalmente 3 iam com ele, e viveram determinadas situações. Como a transfiguração no monte, quando chamou para orar do Monte das Oliveiras, né? Então, pode ver, os apóstolos ficam, os demais, mas esses 3 vão com ele. Pedro, Tiago e João. Pedro não era melhor do que Tiago. Será que Tiago, ele não tinha fé suficiente para descansar, como Pedro teve? Irmãos, ele tinha fé. Ele era um apóstolo. Lembre-se disso.
Será que Tiago estava em pecado para acontecer algo tão grave, tão ruim na vida dele? Não. De maneira alguma. Mas por que a um Deus fez morrer a fio de espada e a outro Deus o livrou do cárcere? Por que, irmãos? Porque Deus assim quis. Porque Deus quis que fosse assim. Decreto soberano do Senhor. Te pergunto, naquele momento, quem estava mais no lucro? Quem lucrou primeiro? Palavras do apóstolo Paulo, porque para mim é lucro. Amém? Para mim é lucro. Viver é Cristo. Porque Deus quis assim, irmãos. Muitas coisas aos nossos olhos que parecem ser coisas ruins. Lembre-se, Deus tem o poder e tem o comando da história de todos. Esse deveria ser, no plano de Deus, a vida de Tiago. Esse deveria ser, no plano de Deus, a vida de Pedro. Ambos salvos. Ambos salvos. Cada um, Deus tinha um propósito futuro. Ou melhor, cada um tinha um propósito. Pedro ainda ia ser usado pelo Senhor um pouco mais. Mas Tiago cumpriu. E Tiago ainda cumpriu um desejo dele. Mas sim, pastor? Sim. O desejo de morrer por Cristo. O desejo de viver em Cristo. E ser fiel a Cristo até a morte. Para a glória de Deus. Amém. Então, quando a gente vê aqui, irmãos, esses dois homens de Deus, um sendo morto e outro, sendo solto, aqui a gente percebe que a vontade de Deus, a vontade soberana, está acima de todas as coisas, e isso desfaz todo tipo de teologia meritória, todo tipo de teologia, de triunfo, de conquistas. Porque nenhum dos dois, nenhum é maior do que o outro. Tiago morreu por causa do Evangelho, glórias a Deus. Pedro foi solto por causa do Evangelho, glórias a Deus. O fim de todo homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Se nós passamos ou estamos passando ou passaremos por situações difíceis que ninguém quer passar, ninguém quer viver, lembre-se, a tua vida pertence a quem? A Cristo. Foi comprada na cruz do Calvário, paga pelo preço do sangue dele. Essa vida não pertence a você, pertence a Ele. E Ele faz o que Ele quer, conforme a vontade dEle, que foi decretada na eternidade. Amém? Se é para um crente viver em sofrimento a vida toda, glórias a Deus. Porque o maior bem, a maior recompensa Ele já tem, que é a vida eterna. Se é para esse crente viver, uma vida abastada, uma vida melhor do que a vida de demais, glória a Deus. Por quê? Porque a fé dele não está naquilo que ele tem, fisicamente, mas o que ele herdou de Cristo, a vida eterna. Amém?
O que nós devemos olhar aqui e ver e aplicar na nossa vida. Primeiro, o plano de Deus, o decreto de Deus para cada um dos seus filhos são diferentes uns dos outros. Cabe a nós descansarmos no Senhor, sossegarmos no Senhor, como Tiago, como Pedro, como os demais apóstolos, como um crente verdadeiro. Se tranquilizar no Senhor e saber que tudo isso é vontade de Deus. Estamos vivendo a vontade de Deus. Ponto final. O que nós aprendemos mais também, a igreja, nós irmãos, nós temos que orar e orar sem cessar. Para que orar, se tudo já está pré-estabelecido pelo Senhor? Mostra a nós que nós temos fé nele e somos dependentes dele. Porque é um dever nosso de mostrar a nossa dependência em Deus. Para a glória de Deus. E se algo extraordinário acontece, como aconteceu, não é a pessoa, não é a igreja, mas a glória pertence somente a Deus. Só lhe deu glória. Toda a glória é a Deus. Não é porque alguém orou e, segundo foi a vontade de Deus, casou com a vontade de Deus e vamos dizer, a pessoa foi curada. Olha, essa oração é muito poderosa. Não. O nosso Deus é muito poderoso. Quantas pessoas oram e nada acontece? Quantas pessoas oram e acontece alguma coisa? O que nós temos que entender é: Deus é soberano sobre a minha vida e a vontade dele prevalece sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Sabe, muitas vezes, na ideia de decretar os nossos direitos diante de Deus, que Deus e as promessas que são feitas e promessas vazias, pessoas, elas são enganadas, pessoas são feridas, as pessoas se decepcionam, porque promessas são feitas, é sempre uma promessa de triunfalismo, uma promessa de receber grandes coisas, de viver uma vida, como a ideia de, não, nós comeremos o melhor desta terra. Mas qual é a referência do melhor desta terra? Se nós formos aos nossos irmãos africanos, e vocês viram as fotos, belas fotos, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A igreja está bonita, está linda. Africanos, muita cor. Irmãos, se eles têm um prato de farinha, um prato de arroz para comer, louvado seja o nome de Jesus. Se tiver farinha com água, eu presenciei isso. O melhor da terra para eles é ter a farinha com água, o pirão lá, a shima, que chama esse pirão, shima, e também, de repente um pouco de arroz. De repente para você, o melhor dessa terra é uma outra coisa. São outras coisas maiores, bens materiais, não sei. É relativo isso. O melhor dessa terra, irmãos, o melhor que o Senhor tem para nos dar é a salvação, é a paz com Ele. Amém. A paz que esses homens tiveram. Você vê Pedro ali dormindo no cárcere. Tiago também morreu. Mas isso estava no plano do Senhor. Estava no plano do Senhor. Isso devemos louvar ao Senhor. Então, meus queridos, seja fiel ao Senhor, seja íntegro conforme a palavra do Senhor, viva conforme, não tente dar um jeitinho nas coisas, mas viva, é uma situação difícil, mas acalma o teu coração e confia em Deus. A minha vida pertence ao Senhor, e o dia de amanhã, a Deus pertence, então não sei, mas Ele sabe o que é. E muitas vezes são coisas que a gente não quer,
Nós não queremos, mas é Deus que quer. Então é o que leva a gente a descansar em Deus, né? Ficar em paz em Deus, para a glória dele. Amém? Vamos orar ao Senhor, irmão.